Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a essa ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de interesse, de desinteresse e também de obrigação. É uma explosão de sentimentos, como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e região que atuam em alguma causa, sempre visando o bem de uma coletividade, ainda que essas ações ocorram de forma individual. Eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube, também curtir e compartilhar esse conteúdo para que isso chegue a um número maior de pessoas e também convidar você a nos seguir no Instagram, no Facebook. E se você não tem possibilidade de ver os vídeos, você também pode buscar no Spotify, que os áudios estão todos disponíveis lá. Eu sou o Loriberto e atendendo a um pedido do Centro Braille, nós vamos a partir de hoje fazer a nossa audiodescrição. Então eu sou um homem branco, 50 anos, cabelo loiro bem curto, barba mais ou menos grisalha, curta também. Estou vestindo uma camisa preta e com uma estampa da nossa logo do podcast, um coração com traços vermelhos e duas mãos que o abraçam em traços brancos. No centro da imagem, nós temos um microfone estilizado na cor branca e abaixo escrito Dádiva e Gratidão Podcast e também uma jaqueta preta. Hoje nós vamos conversar com o Instituto Água Conecta, que nasceu da paixão de um grupo de pós-graduandos em engenharia ambiental pela área de governança da água em suas diferentes esferas. Para isso estou recebendo aqui a Rúbia Girardi, que é presidente, e a Camila Andréa Ramos, que é a secretária executiva. Sejam muito bem-vindas a esse nosso bate-papo. Muito obrigada, Loriberto. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e trazer um pouco do que a gente tem feito, do que a gente ainda quer fazer. E parabéns pela iniciativa, pelo programa. Tem muita coisa boa acontecendo aqui na região e é muito bom que isso seja divulgado. Que legal. Então vamos lá, vamos tentar fazer a audiodescrição. É um desafio, a primeira vez que eu vou fazer, mas vamos lá. Vamos lá. Então, eu sou a Rúbia, eu sou uma mulher branca de 39 anos. Meu cabelo, não sei, é meio loiro, meio vermelhinho, mas ele é claro. Tenho olho azul, tô levemente maquiada, com batom e rímel. Me falaram que os detalhes são importantes, então estou tentando seguir. Legal. Tô com um chale azul, uma blusa azul marinho. E eu acho que é isso. Legal. Olá, eu sou a Camila. Eu sou uma mulher morena, de 31 anos, cabelo castanho escuro, tá bem comprido, inclusive. Tô com uma leve maquiagem também, sem batom, mas com óculos. E visto uma blusa preta e um casaco jeans, uma cor terra por cima. Legal. Uau. Muito bem, pela primeira vez está ótimo, né? A partir de agora vocês já sabem como funciona, né? Isso é importante porque a gente tem muitas pessoas com alguma deficiência visual que estão nos acompanhando, né? E essa audiodescrição, ela acaba ajudando elas também a entenderem, né? Quem são as pessoas que estão aqui presentes, né? E aí, Instituto Água Conecta, por que que ele nasceu? Qual o propósito? Bom, nós, né, a Camila e mais nós somos em 12 associados, nós éramos todos, ou a maior parte, né, do programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental da FURB, e nós trabalhávamos muito juntos, nós tínhamos uma sala de estudantes ali,
e que a gente sempre estava ali estudando, quebrando a cabeça e se ajudando muito também dentro do curso. Então, a gente criou um clima muito positivo, proativo ali dentro. E aí nós começamos a nos envolver em algumas atividades daqui da nossa região, graças a alguns professores. Eu citaria especialmente a professora Noêmia Bom, por exemplo, que sempre nos incentivou a participar do comitê de bacia aqui do Rio Itajaí. E a gente começou, foi o João participou, a Camila, eu, então dependendo os problemas que se tinha, principalmente na Câmara Técnica, eu diria que o meu primeiro contato foi na Câmara de Assessoramento Técnico, que a professora fazia parte, e ela nos carregávamos junto, dependendo do tipo de problema que aparecia, que tinha mais a ver com as nossas formações e conhecimento. E a gente foi se envolvendo nesse movimento, assim, de sair da universidade e levar esse nosso conhecimento para algo mais prático. E fomos nos envolvendo em outras atividades também, né? A Camila participou, inclusive, com a professora Noêmia, da Fundação Piava, e que é uma parte mais executiva do que a gente faz, né? A agência de água, né, aqui da Bacia de Itajaí, que fica mais com a parte de execução mesmo, né? Do que se define no comitê, do que se discute. A agência de água é a parte executiva. E aí eu trabalhei lá junto com a professora Noêmia também. E aí todo esse movimento, então a gente percebeu que tudo aquilo que a gente estudava tinha uma aplicação muito prática para a nossa região. Inclusive, a gente também teve uma disciplina que eu vejo assim que foi bem importante para a gente na nossa formação, que é a gestão de riscos e desastres, assim como a gente teve também a gestão de recursos hídricos, porque os desastres que acontecem aqui na Bacia do Itajaí, e quando eu falo Bacia do Itajaí, eu estou falando lá desde Alfredo Wagner, de Itaió, dessas cidades lá do Alto Vale até o município de Itajaí, mas isso engloba Brusque também, enfim, Rio do Sul, que é o município assim, maior do Alto Vale. Então, a gente tem uma grande bacia aqui e nós temos grandes problemas também em função da água. Então, e os problemas, eles são diversos. A gente tem a questão da escassez hídrica em alguns momentos, como a gente viveu recentemente, né? Principalmente o Alto Vale teve problemas de abastecimento. E a gente tem o outro extremo, que é bem extremo, que são as cheias, que são históricas já na nossa região. E temos também os deslizamentos de terra e as enxurradas, que têm sido mais recorrentes, e aí tem várias discussões dos motivos de maior recorrência. Isso a gente pode até conversar depois. Então, o que acontece? O risco do desastre, ele está casado com a gestão de recursos hídricos. Então, por isso que até na nossa... O que a gente faz é a governança da água e suas diversas esferas. Então, essa gestão de recursos de risco de desastres é uma das esferas que tem uma ligação muito forte e que a gente entende que é muito importante que esse conhecimento técnico-científico ele saia da academia e ele faça parte dos projetos, né, dentro dos municípios, dentro do desenvolvimento regional, das associações de municípios, enfim, dos órgãos que trabalham efetivamente na execução. Então, a gente percebeu essa demanda, assim, a gente participava das discussões e graças, então, a esse trabalho da professora Noêmia, o professor Adilson Pinheiro, que inclusive é um dos nossos associados, ele é um hidrólogo muito bem conceituado aqui na nossa região, ele participa desde o projeto Crise, né, que aconteceu logo depois das grandes enchentes, então ele conhece muito sobre a bacia do Itajaí, e sempre é convidado, dependendo da questão, quando é bem técnica, geralmente ele é chamado para dar o seu posicionamento, né? Além dele ser especialista, ele tem conhecimento local. Então, ele também, nós duas fomos orientandas dele no doutorado, eu também no mestrado, e acabava puxando a gente também para essas discussões. Então, aí a gente percebia como falta, né, que essa informação chegue. E que muitas medidas estão sendo tomadas sem essa percepção. Eu ia dizer assim, porque na verdade muito se discute quando acontece alguma coisa. Exatamente. E depois parece assim, tá tudo certo, né? Voltou ao normal, entre aspas, né? E o assunto também vai para as gavetas, ou, né? Tá resolvido. Enfim, mas ele volta à tona quando de novo surge uma situação, né? E me parece que de fato, assim, falta como isso chega, né,
É trabalhado, mas não chega para quem precisa ter esse conhecimento muitas vezes, né? A impressão que me dá é essa, né? Falta essa comunicação, né? Posso estar errado, vocês me corrijam, mas a impressão que eu tenho é essa, né? Ainda é uma visão distorcida, eu diria, assim, isso é uma percepção minha pessoal, assim, que a área ambiental, ela está muito, vamos salvar os animais, que é importante, vamos plantar árvore, é importante, mas em que contexto isso, né? Então, é muito além disso. Eu entendo hoje que é uma questão de sobrevivência do ser humano, porque o planeta sempre vai continuar existindo, nós é que somos a dúvida, né? Então, como sociedade. Então, essa questão do desenvolvimento sustentável, de realmente ter essa visão ambiental junto, ela já não é mais uma questão de vamos plantar árvore e de marketing verde, é uma questão realmente de necessidade. E quando a gente começa a perceber que uma bacia como a nossa, que nunca teve problema com água, de falta de água, a gente começa a perceber momentos de escassez, então é o momento de abrir os olhos. Ao mesmo tempo que a gente percebe a questão dos desastres, o aumento da recorrência deles, então a gente tem que olhar para isso. Porque geralmente ainda o mais grave é que as pessoas mais vulneráveis é que acabam sendo mais afetadas. E principalmente a gente tem que ampliar um pouco o nosso olhar, né? Um dos nossos objetivos é sempre ter uma visão sistêmica do que a gente está trabalhando. Então a gente trabalha com a governança da água, mas dentro do contexto da governança ambiental também, né? O ambiente como um todo. E dentro disso é importante destacar a multidisciplinaridade que nós temos, né? Nós somos um grupo grande, formado por biólogos, engenheiros químicos, engenheiros civis, químicos, pessoal do direito está ali também. Pedagogia. Então, assim, cada um atua na sua área, né? Mais na sua área central, mas ainda assim todos nós trabalhamos com governança da água e meio ambiente. E isso eu acho que é o que deixa tão especial, assim, né? O nosso instituto e também os nossos projetos, porque é isso que a gente preza, um olhar sistêmico do todo. Não olhar isolado esse probleminha aqui, vamos resolver isso aqui que está aqui. Não, a gente olha como um todo, né, para a bacia, todo o contexto ambiental da água, para daí sim tentar trazer as soluções. Claro que essas soluções, elas podem vir também em pacotes, né? A gente também não consegue resolver tudo de uma vez. Mas o pensamento é sempre no todo, é sempre uma visão sistêmica daquele problema que a gente está passando e principalmente o que a gente pode fazer para não sofrer mais esse tipo de problema ou para minimizar ele também, né? Não para resolver só ali na hora. Agora aconteceu, o que a gente vai fazer? Mas sempre pensando um pouco no futuro também, um pouco mais para frente. E esse ponto que a Camila coloca, inclusive, é um dos pilares da gestão de riscos e desastres. O 5, né, é prevenção, mitigação, preparo, a resposta, e o último é construir melhor, né? E é isso que está sendo esquecido. Assim, o que eu acho, que eu vejo, e que é grave, não só é a minha visão, é que a gente repete os mesmos... Aconteceu o que aconteceu aqui em 2008 e nós continuamos recorrendo nos mesmos erros. Né? É claro que tem uma questão que nós não temos controle nenhum, que é uma chuva de 300 milímetros, então isso a gente não tem o que fazer, mas a vulnerabilidade que acaba acontecendo é a responsabilidade, né, às vezes é um plano diretor que permite algumas coisas, são alterações no ambiente também que fazem com que os desastres se tornem piores, né? Então, essa percepção do todo, né? E aí é importante a gente trabalhar com uma urbanista, é importante a gente trabalhar com um engenheiro civil, é importante um químico, é importante um biólogo, um engenheiro sanitarista. Então, a gente justamente... Trazem essas visões. Isso. E essas discussões enriquecem muito e a gente percebe que é um diferencial dos projetos que a gente trabalha. Então, esse é o nosso propósito, assim, é justamente cuidar da água, que é esse bem que conecta todos em todos os lugares, né? E justamente nessas conexões, porque tem uma outra conexão que é muito importante, além do que eu enfatizei bastante do risco de desastre, que é o saneamento, né? Então, o saneamento, ele é uma questão de saúde pública.
E nós temos uma política nacional que nos diz que até 2030 nós temos que atingir a universalização, mas que é esse 90% de atendimento, né? Então, 90% das residências, dos imóveis tem que ter saneamento, ou seja, esgoto sanitário e tratamento, né? Não é só canalização, é o tratamento. E esse é um grande desafio, porque... 2030 tá aí, né? E tem que começar ontem, porque não dá, sabe? É muito... Essas obras do saneamento são obras grandes, demoradas, são grandes obras, né? Se a gente for pensar no que é coletivo, então nós estamos falando de tubulações, de quilômetros de tubulações. Então isso tem que ser executado, mas para isso primeiro tem que fazer o quê? Um plano, né? Um projeto, conseguir o dinheiro, financiamento. Então tem todo um processo. Então isso é uma preocupação também. E o saneamento, então, essa questão do esgoto propriamente tem várias repercussões, né? Então, a gente, quando fala de saneamento, a gente está falando das doenças de origem hídrica, porque quando eu não tenho saneamento, então eu estou liberando para os rios o quê? Vários contaminantes que tem, por exemplo, uma pessoa que tem algum contaminante, uma giardia, um parasita, mesmo micro-organismo, bactérias, enfim, isso vai para a água. E tem várias doenças de origem hídrica, que a nossa bióloga vai poder explicar melhor, porque eu sou a química, né? E que isso vai trazer impactos lá no tratamento da água. E se essa água não está sendo bem tratada? Consegue tratar ela 100%? Não. Depende para quê, né? Então, assim, a giardia é um grande problema, que o nosso tratamento hoje não. Mas nós somos bem resilientes aqui no Brasil, porque é um problema comum. Então, a gente tem um organismo aí já preparado para não adoecer tão facilmente. Mas, por exemplo, temos outros contaminantes que são facilmente removíveis, né, até resíduos de esgoto e tal, no tratamento comum. Mas nós temos outra questão, que são os agrotóxicos, por exemplo, que o tratamento convencional ele não remove, né? Então, a água, nós temos água, ok. A gente sempre olhou no Brasil que a gente sempre teve água. Sempre tivemos grandes quantidades de água. Temos a bacia amazônica, que é maravilhosa, enorme, muita água. Principalmente aqui, né? Na região nós sul, também Santa Catarina. Em especial a nossa região, né? É muito abundante, né? De uma forma geral, mas já tivemos umas questões de escassez, mas enfim, é muito abundante. Mas nunca foi olhado para a qualidade, né? Então, a água é a mesma, desde que iniciou os ciclos aqui. E a qualidade, como é que tá? Que água que nós estamos acessando nos rios, né? E eu nem diria assim, o problema é da empresa de abastecimento. Não, porque ela está coletando essa matéria-prima em que todos nós impactamos, né? Antes. Então, a água que está lá no rio é a matéria-prima dela. Então, que água que está chegando nesse rio? Então, por isso que eu digo, a questão do meio ambiente, ela é muito sistêmica. Então, tudo o que aconteceu antes daquele ponto de captação. Aqui em Blumenau, por exemplo, a captação ali na Rua Bahia, que é a maior, né, da cidade. O que aconteceu lá em Indaial está impactando. Em Apiúna, lá em Ituporanga, que é o rio Itajaí do Oeste, vai, em algum momento... do Sul. Do Oeste é o de Itaió, perdão. Então, o que acontece em Itaió... Eu sei porque eu sou de lá. Daí. Isso, mas tem que corrigir mesmo. Então, tudo que acontece lá no Alto Vale, nesses rios, está chegando aqui, em algum momento, né? Então, claro, e que vai chegar nas cidades... Em Itajaí, vai chegar em Gaspar. Sempre, Então, se a gente for pensar, poxa, que bom, Blumenau está fazendo o saneamento, né? Está ampliando a rede e tal, tratando, bacana. Quem é o maior beneficiário? Gaspar. Gaspar está bem feliz, porque a nossa água vai e Gaspar coleta. Né? Então, é esse entendimento. Por isso que, quando a gente fala de água, a gestão, inclusive isso está na Política Nacional de Recursos Hídricos, é em nível de bacia hidrográfica. Porque não adianta Blumenau fazer um recorte e dizer, estou isolado. No território isso pode ser, mas a água, não.
A água, ela não respeita esses limites, né? Por isso que a gente trabalha até em bacia hidrográfica, grandes, pequenas bacias hidrográficas, porque justamente ela não respeita esse limite político que nós colocamos, né? De municípios, estado, tanto a água superficial quanto a água subterrânea. Quando a gente fala em aquíferos também, ainda não respeita nem o limite de bacia hidrográfica, né? E o importante é ter essa gestão conjunta. E principalmente, pegando o gancho das políticas, o que a gente sempre preza muito assim, no Instituto é a implementação, né, das políticas que nós temos. Porque muitas vezes, mas a gente não tem boas políticas públicas e tudo mais. Nós temos um arcabouço legal bom, né, que atende às necessidades, mas na verdade falta a implementação, né, desse arcabouço legal muitas vezes. E, claro, esse olhar das políticas juntas. Porque não tem como tu falar de política de água, né, a nossa Lei das Águas, a Política Nacional de Recursos Hídricos, sem casar ela com a Política Nacional de Saneamento, sem casar ela com a Política da Educação Ambiental, de riscos e desastres. Então, assim, é importante... De resíduos. É sempre importante tu tá cruzando esses dados, né? Tu vai fazer um plano municipal de saneamento. Tu tem que estar atento aos demais planos também que tu tens ali, né? O teu plano diretor, toda a questão do plano de bacia que nós temos implementado aqui também. Então, assim, a gente sempre bate muito nessa questão da implementação dos instrumentos, principalmente, né, quando a gente fala da Política Nacional de Recursos Hídricos, para que eles sejam implementados. Porque nós temos um arcabouço legal que atende, né, satisfatoriamente, por enquanto, mas o que falta é justamente a implementação, muitas vezes, dessa legislação. E é isso que a gente busca ali no Instituto também, sempre alguma forma de estar atendendo, né, a essa legislação existente e sempre tentando implementar essa política que já existe ali. Esbarra na vontade política de se fazer? Sim, e eu te diria assim... Eu não sei se é só a vontade de se fazer, eu diria às vezes que é um desconhecimento. Eu vejo que a geração dos políticos que hoje estão aí, que são mais ou menos da minha faixa etária, um pouco mais, um pouco menos, né? Eles tiveram o mesmo que eu de educação. Eu não tive educação ambiental, eu nunca tive nada. E eu fui a ter esse despertar lendo alguma coisa, então já, né? Mas eu só fui aprender mesmo sobre essas conexões, essa interdisciplinaridade que é a área ambiental, quando eu fui fazer mestrado. Nem na graduação eu tive essa percepção. Então, eu entendo que o que falta realmente é essa informação chegar. E, inclusive, até eu vejo que os municípios têm, assim, eles, dentro do conhecimento que há, eles até têm iniciativas interessantes de tentar ter esse olhar. Mas se falha em muitos momentos porque se enxuga gelo. Por exemplo, assim, eu acho muito bacana que de vez em quando um grupo se coloca à disposição, já fiz isso também, vamos fazer a limpeza, vamos supor aqui, nós temos esse Ribeirão Garcia, que, né, tem um carinho aqui da nossa cidade, então vamos fazer a limpeza do Ribeirão Garcia. Vai ficar bacana? Vai. Isso é durável, sustentável a médio e longo prazo? Não. Por quê? Como é que foi parar resíduo lá? Né? Se a gente for lá juntar, por exemplo, como a limpeza urbana vai coletar folha da rua, as folhas das árvores vão continuar caindo, ok. Mas a limpeza urbana tem que coletar copo, saquinho, plástico, entre outros resíduos muitos. Como é que foi parar lá? Então, assim, quando a gente desce, a gente diz a barranca do rio para fazer esse trabalho de limpeza, é bacana? O aspecto visual fica ótimo. É muito importante tirar esse resíduo de lá, porque ele está no lugar errado. Ele tem que ir lá para coleta seletiva, para o centro de triagem, o que for. E sensibiliza, né, um pouco as pessoas também, né? Quando elas olham para esse resíduo, isso acaba sensibilizando elas também quanto ao problema, isso é muito importante, mas resolve? Não. O que é a resolução disso? É uma primeiro sensibilizar as pessoas para isso e conscientizar da importância do descarte adequado do resíduo. Então, é o teu resíduo, essa garrafa é o meu resíduo, é a minha responsabilidade. Onde que eu tenho que descartá-la? Se eu tiver que andar com ela 2 quilômetros, eu tenho que andar com ela 2 quilômetros, porque é a minha responsabilidade é descartá-la adequadamente. Mas tem que criar esse senso de responsabilidade. E entendo, assim, que isso está se agravando.
Sim, eu fiquei um tempo fora de Blumenau, estou retornando e infelizmente eu percebo que a quantidade de resíduo na rua tem aumentado, né? Então, o que aconteceu? Talvez está faltando a gente voltar a falar sobre isso, né? Dessa importância da destinação adequada e tudo. Então, esse exemplo que eu dei é justamente para quê? Porque eu entendo que algumas ações que são feitas hoje na área ambiental é muito no sentido de imediatista, de resolver aquele problema, mas não resolve a origem dele, que é muito mais complexa, dá muito mais trabalho, o gasto é maior, com certeza, mas é mais duradouro, né? Então, a nossa proposta de projeto é ter esse olhar. A gente pode ir lá resolver o local imediato, mas sempre com essa proposta de estar olhando o todo e a origem do problema, para resolver o que está lá na origem. E isso é mais trabalhoso e aí que falta, às vezes, essa percepção dos nossos gestores quanto a isso. Porque quando a gente tem a oportunidade de sentar com essas pessoas e colocar, isso muda. Porque realmente é a falta de ter esse conhecimento mesmo, né? E a gente fala muito, às vezes, a falta de vontade política, sim. Acontece também, mas até no senso individual, assim, das pessoas, né? Falta um pouquinho essa responsabilidade ambiental de cada um. O teu resíduo, ele não para ali, né? Eu descartei, não quero saber para onde vai, tá tudo certo. Ou o teu esgoto da tua casa, eu não sei para onde vai, mas tá tudo certo também. Então, eu acho que tem que começar a se criar essa consciência individual, também ambiental, né? Porque a partir daí que a gente consegue força para daí sim chegar no poder público também, né? E isso vai muito do fortalecimento nas escolas também, né? Essa questão da educação ambiental, trabalhar isso dentro das escolas, eu vejo que é, assim, muito importante. Já trabalhei em escolas também, dei aula, então eu vejo que é uma carência, muitas vezes também, né, das escolas conseguir trabalhar isso com os alunos, porque é ali que a gente está formando, né, os próximos adultos responsáveis pelo resíduo ou pela água, por toda a questão ambiental. Então, é importante fortalecer essa base também, para que eles venham já com outro olhar do ambiente onde eles estão vivendo, né? Isso é importante também, esse fortalecimento dentro das escolas. E assim, aí, né, gente? e são ações, por exemplo, né? A gente vai escutando, vai lembrando de algumas questões. Até o turismo, né? Então, por exemplo, tem áreas que estão sendo exploradas porque são belas. A Santa Catarina, olha, é um estado diferenciado, porque nós temos muita beleza natural. Muita. Todos os gostos e temperaturas. E aí, o que a gente percebe? Às vezes, esse turismo, ele poderia ser melhor desenvolvido para que ele seja sustentável. Porque, às vezes, as pessoas... Eu conheci aquelas praias maravilhosas de Bombinhas quando a gente ia na estrada de barro para lá. Que o acesso era horrível. Mas as praias eram super preservadas. E aquilo foi desenvolvendo, tanto que tem aquela polêmica do pedágio, não vou opinar sobre isso, mas enfim, porque desenvolveu demais. E as pessoas vão lá porque aquilo é bonito, mas daqui a pouco, se isso não for cuidado, isso não vai mais estar assim. Então, assim, é esse cuidado do desenvolvimento de forma que ele realmente comporte, né? Então, por exemplo, nós temos aqui essa região da Nova Rússia, aqui em Blumenau, que ela tem aumentado bastante a procura, né, pela questão dos rios ali, né, o Parque das Nascentes, depois tem toda essa área ali do entorno entre o parque e o Progresso mesmo, né? Só que de que forma? Porque eu tenho certeza que se a gente for lá hoje, nós vamos coletar muito resíduo. No verão, eu não sei como é que está a qualidade da água, se todas aquelas casas e imóveis têm o esgoto sanitário. Então, a gente vai lá, às vezes, para buscar se refrescar numa água maravilhosa, que tem uma fonte realmente muito limpa, muito pura, que é lá dentro do parque. Mas será que logo depois, como é que tá? Então, assim, é esse olhar sistêmico. Então, lá a gente tem que ter a coleta seletiva, a gente tem que ter o tratamento de esgoto individual, porque não vai passar a rede pública, porque é economicamente inviável,
Então, tem que ser tratamento individual, uma zona rural é poucamente adensada. E aquilo é um carinho que o blumenauense tem por aquela região, porque realmente é diferenciada. E como a Nova Rússia tem vários outros lugares, no Alto Vale também tem vários lugares e tudo. Então, assim, é esse cuidado. Não é que, não pode fazer nada, vamos colocar uma cerca, ninguém entra. Não é isso. Bem pelo contrário. Nós temos que incentivar o contato das pessoas com a natureza, com essa água maravilhosa, para que daqui a pouco as pessoas olhem e digam: nossa, como será que era nos anos 50, quando as pessoas tomavam banho no rio Itajaí? Como era bom, né, aquelas fotos da prainha, que o pessoal podia tomar banho. Porque lá, no Ribeirão Garcia, elas vão lá e tomam banho. Então, essa percepção também é importante, e para começar a mudar esse olhar. Por que a gente não pode hoje tomar banho no rio Itajaí? E nos anos 50 podia? O que mudou? Então, é esse desenvolvimento. E ninguém é contra indústria, contra o desenvolvimento, contra o nosso conforto. Claro que não. Mas são formas, são escolhas que a gente pode fazer para que tudo isso seja sustentável. Até pensando na questão financeira, né, que está dentro do desenvolvimento econômico sustentável ali, é muito mais barato, até para o poder público, para quem for, tu investir em medidas de prevenção, tu tratar antes, né, porque a remediação depois ela é muito cara. Então, todo o dinheiro que tu gasta em saneamento, tu tá prevenindo, né, de acontecer doenças e tudo mais, de vinculação hídrica. Então, isso é um investimento, na verdade, né, que tu faz. A mesma coisa, quando tu trabalha com qualidade de água, esse dinheiro é um investimento, porque depois o processo de remediação, né, para voltar à qualidade original dos rios, é muito mais caro para a gente voltar, né, do que a gente fez, do que tu investir em medidas preventivas e tratar realmente a origem do teu dano ali. Então, economicamente é muito mais viável também a gente trabalhar com prevenção. E os desafios dos projetos desse perfil, e que a gente tem experiência e já trabalhou, é fazer articulações. Porque a gente entende que o caminho é envolvimento interdisciplinar e, eu diria, intersetorial, porque o município que é o responsável do saneamento, ele vai impactar o regional, que a questão, os recursos hídricos é do poder estadual, né? Então, a governança, a gestão dos recursos hídricos é de nível estadual. Mas ela conversa diretamente com o município. E aí as políticas municipais de resíduos sólidos também impactam a água. E, então, assim, é tudo muito interconectado. Então, por isso que é importante essa articulação entre os órgãos, tanto nos níveis municipais quanto estadual e, dependendo, né, federal também, que é esse diálogo. E essa conexão mesmo entre eles, né, essa aproximação. E a gente entende que isso também tem, assim, falta um pouco, né? Mas eu vejo que talvez seja até um reflexo da forma que nós fomos educados também, né? A gente vem de uma educação muito cada um, né, na sua disciplina, na sua caixinha. Né? Então, a área ambiental vem para bagunçar tudo isso. Nada de caixinha. Cada um tem que ter a sua visão, mas é justamente essa visão sistêmica do todo, né? E isso eu acho que é o diferencial, essa interdisciplinaridade. Trabalhando tudo para um bem comum. Isso. Onde a gente quer chegar tem que estar claro. Porque se cada um vai puxando para o seu lado, uma hora não vai dar certo, né? Como já algumas vai dar coisas... briga, né? Não chega a lugar nenhum, né? Talvez muitas coisas que a gente experimenta hoje é por conta disso, né? Que cada um tentou puxar para o seu e deu ruim, né? Então, essa parte da gestão dos recursos hídricos, isso vocês têm atuado fortemente hoje. Isso. É o carro-chefe hoje do Instituto, ou tem outra... Quais são as linhas assim que vocês estão atuando hoje? Então, a gente tem trabalhos, né, mais fortemente na área de gestão e governança da água, gestão dos recursos hídricos, porque nós temos essa aproximação com o Comitê do Itajaí, e inclusive a gente nasceu já assim bem forte dentro disso, né? Então a Camila trabalhou no doutorado com
a parte de água subterrânea, mas também recursos hídricos, eu também. Então, alguns de nós tiveram esse foco e a gente acaba, né, puxando um pouquinho para isso. Então, hoje até a gente tem um projeto junto com o comitê para trabalhar nas metas, porque existe, dentro aqui da nossa região, o que nós temos já de políticas regionais? Nós temos o plano de recursos hídricos, que nível estadual, né? Isso mas a gente ele tem aqui na bacia do Itajaí. Não. Tá. O plano é de que ano, Camila, tu lembras? 2019, 17? Não, o plano 2008, 2010. O plano da bacia? O plano da bacia. O plano da bacia é 2006. O plano da bacia é meio antiguinho. Não me recordo. E aí, isso é outra dificuldade, assim, né? Então, a gente tem esse plano muito bem feito, muito bem elaborado, com muitas informações, com metas a serem cumpridas, mas quem executa? Então, isso é um problema da gestão pública daí, porque, como a Camila comentou, né? Então, nós temos em nível estadual a governança, cada bacia, então, tem que ter alguns instrumentos, um deles é o plano, e temos um plano muito bom aqui na bacia, mas, infelizmente, nós temos dificuldades na execução, porque o comitê de bacia é um órgão deliberativo, então, toma as decisões, mas tem que ter um órgão executivo. E esse não tem. Esse não tem. Nós tivemos, né, por alguns períodos, a Fundação Piava fez esse papel de agência de água aqui na região por um tempo, mas falta ainda a continuidade, né? A gente vê muito isso no setor público assim também, essa falta de continuidade. Então, o projeto ele está ativo por um período enquanto tem um recurso, que foi captação, né, de outros órgãos e tudo mais. Nesse período funciona, mas aí fica 2, 3 anos desmobilizado, daí mobiliza de novo e funciona por mais 1, 2 anos. E aí isso tudo vai enfraquecendo um pouco essas instituições também, né? Porque é difícil ter um bom trabalho quando não tem essa continuidade, essa regularidade também. Então isso tudo acaba dificultando um pouquinho também. Mas teria que chamar quem, assim? Uma secretaria específica? Teria que chamar os prefeitos? Eu diria que os vereadores? Quem teria que tomar frente disso, assim, para dizer, não, vamos fazer Eu entendo que o sistema em si tem que ser sustentável. O mundo ideal seria, dentro dos instrumentos, então a gente tem o plano, que aqui nós já temos. O segundo instrumento que geralmente se implanta é o enquadramento, então, inclusive, que tem relação fortíssima com a qualidade, com o saneamento. Então, ele foi aprovado agora em março desse ano, no Conselho Estadual, para a nossa região. Nós somos a primeira bacia do estado de Santa Catarina que temos enquadramento, que tem esse olhar da qualidade, dos lançamentos, então, para lançar algum tipo de esgoto industrial ou mesmo doméstico, não pode alterar a classe que já está no Rio, então é uma forma de estar regulando isso. Que foi uma conquista muito grande. Foi um trabalho que eu participei bastante desde 2016. Como que é isso? Existe uma qualidade, digamos? Isso, então assim... São classes, né, de qualidade, na verdade. E tem melhores e piores. Então nós estamos, digamos, numa 5. Então, se tiver um lançamento de alguma efluente, não pode modificar aquela situação. Isso. E aí, por exemplo, há trechos que a gente... Pode melhorar, digamos, mas não piorar. Nunca piorar. Tá. Então, a gente faz um diagnóstico e olha como é que está a situação. E aí a gente percebe que tem trechos críticos. Então, esses trechos críticos é feita uma discussão então a gente não quer uma classe tão ruim aqui. Então, nós vamos fazer ações dentro de horizontes de anos para a gente estar melhorando até atingir uma classe que seja adequada para todos os usos. E tem usos muito mais restritivos, como abastecimento público, por exemplo. Né? E sempre pensando curto, médio e longo prazo. Né? Então, nós temos vários horizontes. E é bom porque esses horizontes, eles acabam casando com de outros planos também, outros planejamentos, né? Então, sempre quando a gente está trabalhando planejamentos e políticas públicas, esse do enquadramento, 2025, 2030, 35, 40, geralmente são os mesmos horizontes do plano de saneamento. Por isso que é importante esses planos todos conversarem, né? Para ter realmente a efetividade deles. E aí, para que isso tudo... e daí tem um instrumento que é a cobrança. Quando a gente fala da cobrança, as pessoas se apavoram.
Mas o que é a Própria cobrança? população, né? A população se apavora, tudo, porque é mais um imposto. Não é um imposto. O que acontece? É justamente como a matéria-prima é água, é importante para uma empresa de abastecimento, vamos pensar, porque onde que talvez a ponta aqui, que somos nós como sociedade, pagaríamos isso, né? A empresa de abastecimento, ela tem que tratar a água. Quanto mais poluída tiver essa água, mais caro vai ser esse tratamento. Porque vai precisar de mais produto, mais tempo de retenção, e vai aumentar o preço. Quem paga? Nós que pagamos o consumo de água, certo? Ok. Se tiver uma taxa mínima para que a empresa de abastecimento que retire a água do rio, todos que retirem a água do rio, pagariam uma taxinha que é muito baixa, a gente está falando de centavos, e para financiar a gestão. Então, a execução, porque a ideia é justamente essa. Então, que todos os usuários de água, eu faço arroz irrigado, então eu uso muita água, então eu tenho uma taxinha lá para tirar essa água do rio. Cada usuário, eu sou uma indústria grande têxtil, eu mesmo trato a minha água, então eu estou removendo a água do rio. Pague uma taxinha mínima, um valor de centavos, para usar essa água. E aí isso vai dar um montante e esse valor é usado para fazer a gestão. Então, contrata-se com licitação, com tudo que tem que ser feito, uma empresa para fazer a parte executiva. Então, nós temos os planos, temos agora o enquadramento, que também tem várias metas que têm que ser olhadas e executadas. Então, faz justamente essa gestão. E isso vai se pagar, porque executando tudo isso, melhorando a qualidade da água e tudo isso, o custo da minha água vai continuar ao menos como está, porque a água não vai piorar. Então, assim, reverte socialmente isso. Reverte para todos, na verdade, porque é uma visão, justamente esses planos que são feitos em nível de bacia hidrográfica, eles dão essa visão sistêmica do todo, preservação da água. Então, tem a visão de preservação, então, de quantidade de água, de qualidade de água e de risco de desastres também, e do saneamento. Então, é visto o todo. Então, é muito importante que isso seja executável. Mas esse é o mundo ideal. É muito difícil quando a gente fala sobre cobrança, porque já tem aquela questão de todo mundo, mais um imposto. Mas quando tu começa a entender que isso vai reverter para você e que não vai sentir, porque a empresa de abastecimento também precisa da água, precisa ter a garantia também da chegada dessa água, então as coisas mudam de foco. Mas eu entendo que hoje nós temos como órgão gestor a Secretaria Executiva do Meio Ambiente, que ela está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Então, eu vejo o secretário de Desenvolvimento Econômico seria a pessoa que teria mais autonomia para estar colocando recurso para a gestão dos recursos hídricos. E os instrumentos, eles estão fechados, assim, né, de uma maneira tão benéfica, assim, que o próprio usuário de água, né, que estaria sujeito a essa cobrança, é o mesmo usuário de água que está lá dentro do comitê de bacia, né, porque é um órgão colegiado, então esses usuários, eles fazem parte. Então, na verdade, eles que tomam as decisões ali dentro, né? Então, ali eles têm o palco para a tomada de decisão deles também. Então, eles participam disso. Então, essa política, ela está muito bem fechada quando implementada. Então, isso dá certo, né? Daria muito certo se ela fosse implementada com todos os seus instrumentos. E o fato de nós termos concessionárias, ou uma estadual e várias municipais, isso impactaria de alguma forma? Ou as municipais, elas teriam que seguir esse regramento também vindo do Estado? Todas seguem, porque sempre o Estado, por exemplo, isso é uma questão que dá bastante polêmica, porque falta um pouco de entendimento, assim, né, da gestão como um todo. O plano de recursos hídricos, assim como a proposta de enquadramento, que é essa da qualidade, que é bem recém, eles são maiores do que o plano de saneamento, na verdade, porque isso é para o desenvolvimento regional. Abaixo está um plano de saneamento. Então, o que teria que acontecer? O plano de saneamento, nas próximas revisões, ele tem que olhar para o enquadramento, para olhar essa questão do lançamento dos efluentes dele, para poder se adequar. Então, é isso justamente que falta, essas articulações.
esse conhecimento, né? De poder estar articulando entre o municipal e o regional ou estadual, nesse caso, né? E também tem o plano estadual de recursos hídricos, e que a gente percebe que muitas vezes esses planos são negligenciados no plano de saneamento, mas muito por falta de conhecimento mesmo, às vezes, de quem está fazendo esse plano. Que são empresas contratadas via licitação e tudo, né? E temos também o plano de resíduos sólidos, que também tem um impacto enorme sobre os recursos hídricos, especialmente os subterrâneos. O plano diretor, né, dos municípios também. Essa documentação, ela fica à disposição, assim? Ou essa do plano e do enquadramento, ela está no site do Águas SC, que é o site do Estado. Então, lá no site do Águas SC, a gente tem informação sobre os comitês do Estado e tem a biblioteca. E na biblioteca a gente pode buscar os planos de bacia de todas as que já tem. E o enquadramento, eu acredito que já deve estar lá também. E as resoluções são tudo públicas, né? Então, essa resolução, se a gente buscar... Tu lembras o número da resolução agora? Não. Eu lembro que acaba com 9. Então vamos lembrar agora, é uma falha nossa, o número né, buscar a resolução, tudo isso tá muito claro, assim, os trechos com a qualidade, tem um ponto geográfico dizendo, até 2025 é classe tal, aí depois o trecho, novamente, até 2030 é classe tal, porque a ideia é que até 2040, porque a melhor classe é a 1, e nós temos hoje alguns que pelo diagnóstico chegaram na 4, que é a pior. Então, a ideia é que a gente chegue até a 2, nesses trechos que hoje estão em 4. Então, tem que fazer um plano de ação que já está proposto, tem que executar agora, para que até 2040 ele chegue na classe 2, que é a adequada para praticamente todos os usos. Os usos comuns, cotidianos, eu diria assim, né? Principalmente abastecimento público e tudo isso. Quanto a essa questão só documental, o pessoal pode sempre buscar o comitê do Itajaí. Também, né, as empresas que têm alguma dúvida ou se quiserem ter acesso a essas resoluções, isso tudo está ali na biblioteca do Comitê do Itajaí também, na virtual, dentro do site. É só entrar em contato com o pessoal do comitê, eles são sempre muito receptivos também. E, inclusive, as assembleias do comitê, que é onde são discutidas essas questões, elas são públicas. Então, qualquer um não pode votar, porque isso é feito uma assembleia setorial pública, as entidades se candidatam, tem todo um regramento para chegar nesses... Quantos são? 40? 50. 50 membros do comitê, né? Mas participação, como a gente participou muitas, né, Camila? É aberto. Sim. Vai lá, assiste, é do interesse, é uma assembleia pública. Isso é outra questão, assim, também, muitas vezes a falta de conhecimento do próprio comitê, né, de bacia hidrográfica, que é o órgão gestor em termos de bacia hidrográfica ali, que vai dar todo esse suporte para as empresas, para os usuários. Então, falta ainda um pouco também, né, de divulgação, assim, quanto aos comitês de bacia como órgãos responsáveis e gestores. Em situações de conflito, por exemplo, que aqui na nossa região, como a gente ainda tem bastante água, a gente não tem muita situação de conflito, mas no oeste, por exemplo, quando tem essas estiagens, há situações de conflito pelo uso da água, né? Então, às vezes são usos, por exemplo, está numa época assim que de irrigação, mas aí tem o uso também para dessedentação animal, e então começa a faltar água no rio, tem que manter a vazão ecológica, mas aquela no questão. Litoral a gente tem conflito também, né? Tem. Sazonalidades do litoral, né? No verão. Nós temos um caso de falta de água. Pois volta e meia sai na mídia. E isso deveria ser tudo discutido dentro do comitê, que é o órgão próprio para isso, né? O Comitê do Camboriú ali tem esse desafio bem grande também, da discussão, porque a montante do município ali em Camboriú chega até a agricultura com risicultura, que enche as quadras de água, e aí tem o conflito lá, porque a empresa de abastecimento precisa da água. Tanto que eles implementaram um PSA, que é um pagamento por serviço ambiental, para que esses agricultores sejam remunerados, tal. Eu não sei exatamente todos os detalhes, mas para que
essa água fique para o abastecimento, então o agricultor não seja prejudicado. Isso. E essa questão tem uma política do ano passado, que é dos serviços ambientais. Nós escrevemos um projeto grande aqui, um diagnóstico, para fazer todo o diagnóstico da bacia. E estamos negociando um PSA menor também, porque o PSA, a proposta do serviço ambiental, dentro da visão da Agência Nacional de Águas, é que ele sempre seja feito dentro de bacias hidrográficas. Aí nós podemos pensar numa grande bacia como o Itajaí todo, que são 15.500 quilômetros, então o valor de um diagnóstico exige muito trabalho, então vai ser um valor mais alto. Ou nós podemos pensar na microbacia ali do Ribeirão Garcia ou do Ribeirão da Velha, ou a gente pode pensar o Itajaí do Oeste está com uma situação lá, vamos olhar para o rio Itajaí do Oeste. Então tem essa flexibilidade, mas sempre em nível de bacia, pelo que a gente comentou. Até eles chamam de o PSA quase como um produtor de água, né, justamente para trabalhar isso dentro da bacia, porque a questão hídrica está diretamente relacionada à questão de uso e preservação do solo, muitas vezes também, né. Então, chega a ser um projeto produtor de água junto, né? Digamos assim. E agora me deu até uma curiosidade. Se eu tenho um terreno rural, eu posso simplesmente chegar e fazer um poço artesiano lá? Ou eu preciso me submeter a um comitê também para isso? Não, mas, por exemplo, assim, se tem rede de abastecimento pública, você não pode fazer um poço. A prioridade sempre que seja pela rede de abastecimento, né? Então, um dos primeiros documentos que, apesar de que tem uns conflitos ali de entendimento, né? Mas, assim, a prioridade sempre é que seja pelo abastecimento público, porque já existe um poço, geralmente, quando é área rural, muitas vezes não está... O abastecimento, a gente chama, são pequenos sistemas, né, de abastecimento para aquelas regiões, então que se utilize disso até por uma questão de segurança. Porque muitas vezes as pessoas perfuram os poços em áreas que nem sempre a água subterrânea é boa. Depende para quê. Toda água é boa, depende para quê. E a água subterrânea tem uma questão ainda além, né? Que ela tem a qualidade natural dela. Então, ela pode não ter nenhum contaminante antrópico, mas ela tem a questão natural. Como ela está em contato direto com a rocha, com o solo, ela pode ter uma quantidade muito alta de ferro, de manganês, de algumas substâncias que não são boas para abastecimento público. Isso é natural dela, né? Mesmo não contaminada. Então, é importante sempre essa questão também. Isso que a Camila comenta é bem interessante, assim, porque aqui no estado a gente pega análise de águas de poço que, assim, tem muito ferro e manganês, além do que está na portaria de potabilidade. E poços, assim, que não tem contaminação, nada. Não tem, ninguém jogou nada ali, é da natureza, tem relação bastante ali, como a Camila comentou, com solo e rocha, e às vezes não necessariamente o que vai ter ali de metais, de minerais, é bom para a saúde, o excesso, né? Sempre o problema às vezes é o excesso. E outro risco, assim, de fazer um poço sem orientação, né? É ter esse cuidado do que tem nessa área, né? Às vezes, a gente não sabe exatamente como está o subterrâneo. Então, tem o risco de contaminação por agrotóxico, dependendo da profundidade, dependendo onde é o local do poço. Tem risco de contaminação por esgotamento sanitário. Tem risco de contaminação também pelos poços de combustível, porque também são subterrâneos. Então, existem... Não é, por isso que eu comento, assim, o mais adequado ainda, mais seguro, sempre é o abastecimento público. E, claro, tem regiões que vai ser autorizado o poço, porque não tem essa rede e a água, né, sempre é um bem necessário. O uso a gente classifica como insignificante, porque é uma vazão bastante baixa, né? Mas aí também é importante como é feito esse poço. Porque... Abertura e fechamento, né? Isso. Que é onde pode acabar contaminando também. Então, tem empresas especializadas que têm um equipamento adequado para justamente não ter essa contaminação, porque se esse poço for mal feito, ele já começa contaminado, né? E se eu não sei da geologia da região, às vezes eu não uso o material adequado também. E também é exigido que tenha uma laje de proteção, tem uma norma da ABNT sobre... Para isso. Para isso. Como que se faz um poço tubular profundo,
né? Então, tem uma norma técnica para isso e tem que ser assinado por um geólogo ou engenheiro de minas, porque é solo, né? Então, a gente vai lá, fura. Antigamente, agora o que foi, assim, que é mais comum, que antigamente se fazia, eram os poços rasos, né? Mas esses tinham muito risco de contaminação. Era muito comum os problemas de doenças de origem hídrica justamente por isso, porque o esgoto estava logo ali próximo, a água era bastante superficial, então aquele ciclo dos parasitas, assim, era bastante comum. Eu lembro, assim, há anos atrás, de como era comum as crianças ter verminose. Tá ali a origem da verminose. Não só, né, mas Sim. tem relação. Uau! Muita informação, né? Muita informação. E nós duas gostamos. Eu mesma sou um perigo. Bom, além desses planos que vocês desenvolvem no Instituto, o que mais? A gente trabalha Outras também com atividades. workshop. Então, isso é bastante bacana, assim. A gente tem um marcado para setembro, que nós vamos falar sobre crise hídrica. Crise hídrica. É o workshop do saneamento, né? Já teve ano passado um do saneamento. Esse ano vai ser o segundo. E aí a gente vai falar sobre crise hídrica e algumas alternativas também, De né? abastecimento. A questão do reaproveitamento de águas pluviais, água da chuva. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a água subterrânea também, a questão do ciclo hidrológico, como funciona. E importante desses workshops é que a gente trabalha direto com, muitas vezes, né, com os técnicos que estão no dia a dia lidando com isso, né? Então, técnicos de prefeitura, o pessoal, usuários de água do comitê, geralmente participam também. Então, é muito importante, assim, porque a gente passa um pouco do que a gente sabe para eles, né? Essa parte técnica, assim, e eles vêm com o dia a dia, né? Então, a troca ali é muito boa quando a gente tem esses workshops com os técnicos também, porque a gente consegue escutar um pouquinho do que eles têm e juntos ali a gente acaba pensando, né, em algumas possíveis soluções, ou só de tu discutir, né, de tu trazer o assunto em pauta, já é muito benéfico também. Ano passado a gente fez sobre drenagem sustentável foi o tema. E foi muito interessante, assim, porque a gente trouxe alguns conceitos das cidades esponja, que é essa questão da absorção da água o máximo possível, de retenção de água no solo, com várias técnicas, assim. E a gente percebeu como isso era relativamente novo para as pessoas que eram técnicas na área, né? Então, a gente percebe, assim, essa importância da gente estar fazendo essa comunicação também. Então, a gente já realizou outros workshops também. A gente já tem sobre pavimento permeável, tem sobre... O de outorga, né? Enquadramento foi legal sobre também. essas questões da gestão de recursos hídricos para comitês de bacia, questões de educação ambiental também, em escola, bastante palestra ou cursos, aí vai depender muito, assim, da demanda, né? Então, a gente trabalha com palestra, com cursos, para escolas, para técnicos. Então, vai depender do público e a carga horária, e a gente consegue se adaptar para estar levando essa informação. A gente gosta de ouvir muito a necessidade também, né? O que eles estão precisando ali, né? Então, é importante isso também. A gente nunca chega com material fechado já. A gente tem isso aqui só para vocês. A gente gosta muito de ouvir, né? O que vem dos técnicos, o que vem dos nossos possíveis clientes ali, para justamente atender o que eles estão precisando, né? Não só empurrar ali o nosso material, mas chegar num consenso do que eles estão precisando também da gente. Como a gente trabalha com serviço, é tudo muito customizado, na verdade, né? Então, a gente trabalha com serviços para as prefeituras, para entidades afins, para empresas privadas, né? Em todas essas áreas que a gente conversou. Então, nós temos uma equipe bem interdisciplinar, então, dependendo da necessidade, a gente vai delegando, né? E, às vezes, contratando terceiros também, que já são parceiros nossos. E também tem os projetos que a gente mesmo escreve, né, para editais públicos. Então, esse do comitê do Itajaí, que a gente está executando, a Camila e eu, com o João na coordenação, sobre as metas, as ações para atingir essa meta 2025, uma parte, né, na verdade, das ações que a gente se propôs a fazer, a gente conseguiu patrocínio via FAPESC.
né? Então, como nós somos uma entidade sem fins lucrativos, a gente consegue acessar, e com esse perfil técnico-científico também, né? Então, a gente consegue acessar esse perfil de edital também. O CREA também é um parceiro nosso. Esses workshops, eles sempre aconteceram com o patrocínio do CREA. Então, a gente sempre consegue também, escreve projetos, né? Quando abre o edital. E aí, aproveita e faz esses workshops e cursos. O do João foi um curso, né? O de pavimento permeável. Foi um curso. Também para técnicos, muito legal. Pavimento permeável. É justamente nessa ideia da absorção de água. Porque o que aconteceu com o decorrer dos anos, né? Por que as enxurradas estão aumentando os impactos dela, né? A gente impermeabiliza o solo. Então, quanto mais urbanizado, a tendência é a gente impermeabilizar com asfalto, com concreto. E a água que antes caía numa floresta, porque aqui tudo era floresta, né? E tinha um tempo de estar sendo absorvida, interceptada pelas folhas, daí caía um pouquinho, aí caía no solo, aí era absorvido. Tinha a recarga da água subterrânea. E até chegar a escoar, tinha todo um tempo e escoava muito pouco, porque uma grande parte era absorvido ou para a água subterrânea ou para o escoamento subsuperficial, que ajuda a alimentar os rios. E o restante, que era o escoamento que a gente realmente vê, né, que é o superficial. Quando a gente permeabiliza, tudo vira superficial. Então, não tem mais essa recarga. E escoa tudo muito rápido. Se escoa tudo muito rápido, chega tudo muito rápido no rio. E às vezes essas bacias pequenas, bem encaixadas, como a gente tem aqui, não dão conta, e então vem uma enxurrada, né? Então a enxurrada justamente é isso, é rápida. E aí é bastante desafiador a enxurrada, porque às vezes não dá tempo para fazer um alerta. Né? Quando a gente trabalha com enchente, a gente tem experiência aqui, né? Vai dando o nível do rio, tem tempo para fazer toda a gestão. A enxurrada é muito rápido. Então, ela é bastante complexa. Então, justamente para diminuir esse escoamento que gera essas enxurradas, o pavimento permeável atua. Então, o que acontece? É usado algum pavimento, que pode ser até um concreto permeável, uma placa única, né? Ou podem ser, tipo, como a gente tem os pavimentos pequenos, os pavers, de um material que seja poroso. E por baixo tem todas umas camadas que são feitas para ter estrutura, mas que absorvem. Então, é quase como se fosse um piscinão que é montado embaixo. Uma mini bacia de retenção ali dessa água, né? Mas aí tem, claro, tem brita, tem areia, tem tudo como tem que ter para sustentação. Só que a diferença é que é permeável. Então, não escoa, absorve. Se a cidade toda tiver medidas assim, e essa é uma delas, né? A gente está falando de telhado verde, a gente está falando de jardim de chuva, praças inundáveis, né? Aqueles parques, bacias de retenção. Essa ideia que foi usada ali do Parque das Itopavas, que é a mesma ideia do Parque Barigui, que ele é um parque quando não está inundado, mas é uma bacia de amortecimento também, né? Uma zona de amortecimento, então, para a água poder se deslocar. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma cidade esponja, né? Que ela absorva a água, né? Tem a recarga subterrânea que precisa acontecer e evita os desastres. Então, é tudo muito conectado, né? Isso está dentro de uma ideia, né, que vem se trabalhando nos últimos tempos de reter a água na bacia, né, para te trabalhar os desastres e não mandar essa água para o próximo município, escoar essa água muito rápido. Justamente essa ideia de reter, né, a água aqui na bacia, e é o que o plano de bacia aqui da Bacia do Itajaí atua também, né? Lá as diretrizes é justamente para isso também, para reter essa água dentro da bacia. E isso é uma visão que é uma mudança bastante grande, porque a engenharia dos anos 70, 80, que atuou bastante aqui, principalmente depois dos desastres, retificou o canal. O Itajaí Mirim, por exemplo, tem quilômetros de retificação, né? Então, esse é um tipo que faz o quê? Rápido, acelera, né? A água. Só que Itajaí sofre as consequências até hoje, né? Então, o problema de acelerar a água é que eu tiro o problema do meu município e jogo para o próximo. Então, é justamente porque não tem a visão da bacia. E fora que isso tem vários impactos, como essa desestabilização das margens. Nós tivemos a questão ali da Rua Itajaí,
que eu lembro que desde os anos 90, ao menos, eu lembro de estar passando ali e a gente via as casas caindo dentro do rio, pouco a pouco. Sim. Porque a margem estava tão instável, desde que aconteceu aquela retificação, que a que preço, né? E o quanto de sedimento entrou no rio, quanto que isso impactou, como ficou o tratamento de água para Gaspar, como ficou o canal de navegação lá em Itajaí. Porque todo esse sedimento vai chegar lá em algum momento. Tá tudo conectado, né? Por isso que a água conecta tudo. E por isso que a água conecta. Legal. E esse nome, né? Então, é justamente essa percepção dessas conexões. E por isso que eu digo, assim, os nossos propostas de trabalho é justamente essa coisa técnico-científica para ter essa visão de resolver o problema lá na origem. Né? Porque foi feito, e eu entendo, porque naquela época é o que se sabia, é o que parecia ser a solução, essas retificações, esse tipo de obra, que hoje já se mostrou que não é eficiente. Outro tipo de obra que é muito clássica dos anos 70 e 80 são as barragens. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem essas barragens lá no Alto Vale, que tem a sua importância, sim, mas a gente não tem mais nenhum rio hoje grande, com vazão como aqueles, para fazer uma grande retenção de água. E as barragens pequenas, elas não são muito eficientes, né? Porque elas não reservam tanta água e tem o risco que tem que ter uma boa manobra de barragem, senão elas não são eficientes. Se eu não sei fazer a manobra de barragem, ela perde eficiência. Tem a manutenção dessas obras, porque se ela não tiver manutenção, eu coloco em risco toda uma população que está jusante. A gente nem sabe nada disso também, né? E tem o investimento. Então, o que acontece? Em vez de fazer obras dessas, o que seria importante? Evitar aterro em áreas que são áreas naturalmente que alagam. Eu fiquei bem assustada que eu trabalhei numa coleta, acompanhei o pessoal de laboratório fazendo coleta em campo de rio, e eu subi a pé na ponte do Vale, ali em Ilhota. E aí ela é bem alta, tu consegue ter uma visão bacana ali da região. E eu fiquei muito assustada com a quantidade de aterro. Tem muito aterro novo naquela região. E ali era uma área que acontecia o que antes? O rio subia um pouco, ela ia alagando. E aí eu pergunto, para onde vai essa água? Ela vai antes e vai depois. Então, vão ter áreas que antes não eram alagadas. As cotas vão mudando. Quando a gente trabalha com esses aterros enormes, as cotas vão mudando. Então, aquela água que às vezes era para ser reservada na barragem, perde toda a função da barragem quando eu tenho esse tipo de aterro. E o investimento, né? O quanto de dinheiro tu tá investindo para ter um retorno de 2 centímetros, 3 centímetros, trabalhando com bacia hidrográfica, né? Então, às vezes, é muito mais válido tu investir esse dinheiro em obras não estruturais, né? Manter plano essas diretor, áreas, por exemplo. um plano diretor eficiente que proteja essas áreas de várzea ali do rio, e não investir esse montante todo numa obra, né? Então, as coisas, elas estão mudando um pouco também. As obras não estruturais, elas entram como uma solução, depende do local, muito mais adequada, né? Mais barata e com um retorno muito melhor também. E assim, e não é não construir, né, Loriberto? Assim, não, vamos fazer galpão, então Ilhota não pode desenvolver. Claro que não é isso. Mas tem técnica. É o pavimento permeável, é construir sob pelotis, sabe? É deixar aquela área livre, por exemplo, fazer estacionamento embaixo e fazer essa obra mais alta, porque já ganha 2, 3 metros de cota. Então, ela fica mais segura, que é por isso que também é feito o aterro, mas está livre. Então, se acontece algum desastre, a água vai tomar o espaço dela sem trazer dano. A arquitetura avançou muito nesse sentido também, né? Das obras e construções mais que respeitam um pouco mais o local onde tu está construindo, né? O rio, a vegetação, tudo mais. Então, essas obras que respeitam o local e a estrutura deveriam ser um pouco mais valorizadas também. Há 26 anos atrás eu morava na Itopava Central. E a gente brincava assim, porque a margem da rodovia, dos dois lados, eram buracos de água. E nessa época agora do inverno, a gente está no mês de junho, né? Era aquela coisa assim, a cerração, neblina assim, de manhã, ou no final da tarde até no outro dia de manhã, por conta da umidade toda que tinha ali. E como isso mudou, né? Hoje, quando a gente passa por lá, a gente percebe o quanto aconteceu justamente isso, né? Aterros, construções e
mudança nas cotas. Isso Lugares também... que antes não chegava água, hoje chega. A cota, a primeira rua a ser alagada em Blumenau, a cota mudou. E é uma dinâmica. Isso também é complexo, porque a Defesa Civil também fica numa situação ruim, porque é feito um estudo. Aí depois disso liberam vários loteamentos que a terra vai... Perdeu. Mudou aquele estudo. É dinâmico, né? Já, não é que perdeu completamente, mas dependendo do impacto... É que a água, ela vai ocupar algum espaço, né? Então, se tu tá aterrando aqui, com certeza ela vai ocupar outro local também. Ela não vai deixar de ocupar porque você está construindo ali. Então, esse dinamismo, ele tá acontecendo muito rápido também, né? E é difícil tu calcular isso, é difícil tu gerir tudo isso, né? É complexo. E às vezes a gente ainda tá indo na contramão, assim, em algumas coisas aqui no Brasil... quando a gente, às vezes, tem aquele pensamento, vamos tubular o rio e tal, porque tem estudos, né, tem cases, na verdade, em Madrid, na Coreia, de renaturalização do rio, de aproximar o rio, porque quando eu canalizo, eu impermeabilizo toda aquela área, então a retenção que tem é muito menor, a velocidade aumenta, porque não tem... o solo, as plantas, as curvas que ajudam a reter, a diminuir a velocidade também. Então, assim, às vezes a gente aqui está indo meio que na contramão, mas justamente porque, o que eu percebo, assim, é esse reflexo dessa formação muito higienista, né, e que isso não se atualizou. E claro que a gente não pode ser hipócrita, né, tem uma especulação porque grandes obras movimentam muito dinheiro também, né? Então, também tem esse ponto que a gente não pode deixar totalmente de lado, né? Mas eu acho que também vai de nós, como sociedade, começar a questionar mais. Por quê? É nosso dinheiro. O dinheiro público é meu, é teu, é de todos nós. Então, para onde está sendo utilizado? Realmente é a melhor solução? E muitas vezes não é a melhor solução. Qual é o efeito que isso vai gerar, né? Porque muitas vezes o projeto de obra, ele tá lindo, assim, né? E tudo mais. Mas o efeito que isso vai gerar, se tu perguntar, ninguém sabe, né? Vai diminuir? Quanto vai diminuir? Se vai ter algum efeito benéfico? Isso se perde, assim, né? Dentro dos projetos. Então, isso deveria ser a primeira coisa, o mais aparente de tudo, né? E muitas vezes isso acaba se perdendo. Legal. Vocês fazem cursos para escolas também? Para escolas. Como é que faz para uma diretora ou professora de escola que vai nos acompanhar aqui? Ficou interessada no assunto, como é que faz para contactar vocês? Entra no site? Pode ser no site, que tem o aguaconecta.com.br. Tem as redes sociais, que é o @ no Instagram, @aguaconecta. O do Facebook é Facebook/aguaconecta. E tem os nossos e-mails. O meu é rubia@aguaconecta.com.br. A Camila é camila@aguaconecta.com.br. Nós temos um do Gmail também, que é o contato, aguaconecta@gmail.com. Alguma rede... não é difícil. Só digitar lá, Água Conecta, que acha o nosso site. Lá tem todas os nossos as informações. WhatsApps assim. Também. Porque eu acho que é importante, né? Assim, vocês falaram isso hoje também aqui já, né? Que tem que educar os pequenos, né? Sim, começar de cedo, né? Porque o adulto tá, beleza, mas amanhã é rotina de novo e talvez até esqueceu o que foi conversado, né? Ou o que foi combinado, né? E, de fato, com os pequenos isso começa a mudar. É uma mudança de chave, né? E, infelizmente, né, as grades, né, de curriculares, elas não contemplam. Ou, se contemplam, são coisas muito pequenas, muito pontuais, muitas vezes. Então, essas ações que são feitas em paralelo, complementares, né, vão trazer também o seu resultado. É muito forte isso, assim, eu lembro que
tinha uns 8 anos de idade, estava no colégio e começou a coleta seletiva em Blumenau. E teve muita campanha na época. Então, para não dizer que eu não tive nada de educação ambiental, eu tive a coleta seletiva. E a gente aprendeu a reciclar no colégio. Aí teve toda uma mobilização e tal. E foi bem bacana. E eu ensinei a minha mãe como tinha que reciclar. A minha mãe recicla bonitinho até hoje. E briga se alguém não recicla. Que as crianças, eles são replicadores também, né? Sim, do conteúdo que a gente passa. Então, quando tu tá trabalhando com uma criança, com um adolescente na escola, tu tá trabalhando com a família desse adolescente ou dessa criança, tu tá trabalhando com a comunidade onde ele tá inserido também. E às vezes na escola o que a gente tem dificuldade também, cada disciplina tem o seu conteúdo, né? E às vezes é tão difícil para os professores conseguirem passar aquilo tudo, ainda mais tu fazer um projeto, assim, tão integrador como seria esse. E dentro disso a gente oferece também capacitações e formações para os professores também, né? Porque para eles terem um pouco dessa visão mais sistêmica também. Bacana. Então a gente já divulgou também as redes sociais, então é fácil encontrar por lá. Faltou dizer alguma coisa? Na verdade, faltou muita coisa. Acho que nós vamos ter que fazer um segundo episódio, né? Porque rende bastante, né? Rende. Que legal. Olha, eu agradeço demais, assim, a vinda de vocês, terem aceito também esse bate-papo. As portas vão ficar abertas, né? E certamente a gente vai retomar o assunto, porque ele não dá para empacotar ele, né? Sempre virão coisas novas, né? E palavras finais? Então, nós agradecemos a oportunidade. É muito bom poder conversar sobre esses temas. Eu espero que a gente sensibilizou mais uma pessoa, já estou com meu coração, já fica mais feliz, minha alma mais leve, porque no fim a gente trabalha, gosta muito do que faz, mas o que a gente busca é realmente ver esse desenvolvimento sustentável na prática. É isso que a gente quer. A gente busca realmente que as gerações futuras tenham o seu futuro garantido, né? E por meio das nossas ações. Então, a nossa questão, assim, claro que a gente precisa escrever os projetos, precisa estar trabalhando e receber por isso, né? Mas as mudanças para a gente é muito importante. E a gente ter essa oportunidade de vir aqui conversar, expor o nosso trabalho é muito bacana, agradeço muitíssimo. Que legal. Parabenizo a iniciativa. E tem muita gente aqui na região fazendo coisas muito boas e que a gente tem que falar de coisas boas também. Também que são importantes. Está precisando, né? Notícia boa, né? Então vamos ajudar. Legal. Agradecer só o espaço aqui, né? Por deixar a gente compartilhar um pouco da nossa paixão, né? Porque além de ser o nosso trabalho, é a nossa paixão também. É o que nos motiva a trabalhar com água e compartilhar um pouquinho dessa paixão com o pessoal também. Isso é muito bom. Legal, a gente e se certamente empolga e ama falar sobre o tema, né? Então é sempre bom. E o bacana é que assim, a comunidade ela vai também saber que existe uma instituição preocupada com isso, né? E que também é muito importante. Com certeza. Quero ainda presentear cada uma de vocês com o nosso mimozinho. Ah, que bom. Obrigada. Muito obrigada. Um mousepad para sempre lembrar da gente aí desse momento também. Muito bonito. E, de novo, convidar você a fazer a sua inscrição no YouTube. E a nossa dica de leitura hoje é essa edição do Roteiro do Terceiro Setor, que foi escrita pelo professor Tomás de Aquino Rezende. Ele tem hoje uma versão online que você pode baixar lá buscando no Google, você vai encontrar. E ele é bem interessante, fala sobre associações, fundações e como gestioná-las, que é muito importante. Gente, muito obrigado, até o próximo encontro.